Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Verdadeiramente, Deus ele tem feito grandes coisas por nós. Por isso, nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. O meu nome é Cleide Valverde, e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes mesmo, eu quero pedir aos meus irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que o façam. Quando você faz isso, todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube vai lhe avisar. Deixe também nesse momento o seu gostei. O YouTube entende que é uma palavra relevante e ele vai entregar essa palavra a mais pessoas. Seja um propagador da palavra de Deus aqui na terra, um agente de Deus. Quando você semeia no reino de Deus, você vai colher muitos frutos e frutos para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje está no livro de João, no capítulo 20. Nesse capítulo fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E no versículo 1 a palavra nos diz: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Amém? Glória a Deus. Essa palavra fala do comportamento de Maria Madalena. Ela se dirigiu até aquele lugar onde Jesus havia sido sepultado. E a palavra vai dizer que era de madrugada. E diz também que aquele ambiente ele estava ainda escuro, né? E Maria Madalena conseguiu enxergar naquele escuro que a pedra havia sido retirada. Mas o que é que eu entendo com essa palavra? Quantas vezes os nossos olhos físicos enxergam coisas, mas não conseguem enxergar na sua totalidade? Enxergam aquilo que nossos olhos nos mostram. Maria Madalena viu que a pedra tinha sido tirada. E logo a palavra vai dizer que ela correu e foi atrás dos discípulos. Foi atrás de Pedro, Simão e também de João. E Maria Madalena descreve que quando ela chegou naquele lugar, a pedra havia sido retirada. A palavra vai nos mostrar também dois comportamentos diferentes. No versículo 3 fala que então Pedro saiu com o outro discípulo, que era João, e foram até o sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E baixando-se, viu no chão os lençóis, viu os lençóis no chão, todavia não entrou. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia-o, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. O comportamento de Pedro e o comportamento de João nos ensina algo. Pedro, ele entrou naquele lugar de morte, no sepulcro, mas João não. João, ele se abaixou e ele viu os lençóis. Creio eu, a promessa do Senhor, ela que no terceiro dia ele ressuscitaria. Todos aqueles homens, eles ouviram a palavra, mas Pedro, no seu ímpeto, adentrou naquele lugar de morte, e ele pôde testificar que ali estava o lenço que cobria a cabeça do Senhor Jesus, dobrado, intacto, e outro que cobria o seu corpo no chão. Somente o Senhor Jesus poderia fazer esse feito, porque o Senhor Jesus atravessou a morte, deixando aqueles panos de linho naquele lugar. Nós precisamos entender que não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Eu não sei qual é a situação de dor, qual é a situação de perda, aquilo que você tem passado e muitas vezes os seus olhos humanos diz assim, não tem mais jeito, acabou. Ei, a morte chegou. Não, não. Jesus, ele veio para nos dar vida e veio para nos dar vida em abundância. E essa promessa dele é que tenhamos uma vida abundante aqui na terra, porque no céu vamos viver na glória. A palavra nos descreve que lá não haverá dor, não haverá sofrimento. E a vida abundante que Deus nos promete é aqui. Então, se nós temos promessas sobre nossas vidas e não estamos vivendo,
Existe algo errado conosco, não com o Senhor. E eu quero hoje te alertar sobre o que você precisa viver, a totalidade da palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela vai nos nortear. Você sabe que esse livro traz o código da vida, traz revelações para que sejamos bem-aventurados em toda a nossa caminhada. Também para que sejamos fortalecidos no momento de dor, no momento de adversidade, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus também, ela vai nos advertir, nos dizendo que na nossa fraqueza, porque somos seres limitados, o poder de Deus, a força do Senhor, vai nos aperfeiçoar. A palavra nos diz que ele vai nos moldar. A força de Deus vai nos moldar, vai nos revestir, vai nos capacitar para que a gente possa vencer. O Senhor nos deixou um exemplo, dizendo em sua palavra: no mundo você terá dor, você terá aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós ouvimos essa palavra, pensamos assim muitas vezes: como vamos nos animar em um momento de dor, em um momento de sofrimento, em um momento de batalha? Sabe o que essa palavra significa? O Senhor disse a Josué: tendes bom ânimo, não temas. E quantas vezes nós estamos temerosos? Ter bom ânimo é colocar força no momento da nossa dor, no momento da nossa fraqueza. Não é fácil você estar desanimado com muitas situações. E o desânimo, ele nos traz fraqueza, nos deixa vulnerável à situação. Mas a palavra vai dizer que na nossa fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E eu quero que neste momento você receba essa palavra na sua mente e no seu coração. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua dor, na sua fraqueza, na sua impossibilidade, porque Ele é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso e nada sai do seu controle. Maria Madalena viu naquele escuro uma pedra retirada. Então ela não pôde discernir naquele momento porque as suas emoções, aleluias, estavam afloradas. E somente ela estava ali se baseando naquilo que os seus olhos lhe mostravam. Mas ela esqueceu naquele momento. Ela esqueceu da promessa que o Senhor havia falado. O comportamento de João foi observar, aleluias, ver que ali estavam os lençóis, ele só se abaixou. Mas Pedro entrou naquele lugar de morte. Mas João teve um comportamento diferente. Qual é o seu comportamento? Será que você vai se desesperar? Porque Maria Madalena, ela se desesperou. Nós temos esse mau hábito de sermos levados pelas nossas emoções e deixar com que a palavra, a promessa do Senhor, ela escape de nós. Mas que hoje você venha abrir o seu entendimento e entender que sem o Senhor nada podemos fazer. Não estou aqui julgando o comportamento de Maria Madalena. É um exemplo porque a palavra de Deus, ela é viva. Era tanto amor que aquela mulher sentia, que ao momento dela ver aquela pedra retirada, ela se sentiu só, porque ela sabia que Jesus estava ali. Aleluia. Ela ia até aquele sepulcro, mas ela tinha uma promessa que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas quando os olhos dela viu que aquela pedra foi retirada, ela ficou amedrontada e se desesperou e saiu correndo. E a palavra que ela disse foi: aleluias. Viu a pedra retirada do sepulcro e ela disse: não sabemos onde puseram o nosso Senhor. Veja, quantas vezes nós buscamos até em pessoas, em situações, né? Buscamos em pessoas para resolver situações que só Deus pode resolver. Ela foi em busca ali dos discípulos, para que eles tivessem uma explicação. Onde foram parar Jesus? Será que chegaram aqui e pegaram o corpo de Jesus? E muitas vezes a gente se atrapalha em nossa caminhada. Mas eu quero te dizer que Deus, ele sabe. Aleluias. Ele sabe até onde nós podemos ser tentados. Muitas vezes você diz: Senhor, eu não aguento mais. É nesse momento que Deus vai começar a agir. Porque você vai se colocar diante do Senhor e você vai dizer: Senhor,
eu preciso de ti. Senhor, tudo aquilo que eu tinha que fazer como ser humano, eu já fiz. Mas eu preciso da sua intervenção. Eu preciso da sua interferência divina. Senhor, visita o meu coração, a minha mente. Senhor, a minha alma está agitada, porque a alma de Maria estava agitada. Ela sentiu medo, ela sentiu insegurança tamanha. Todos estavam ali, passando por situações e sabendo que Jesus já não estava mais ali. E ali iniciaria uma grande perseguição aos discípulos, porque eles já tinham ouvido o que iria acontecer. Talvez aqueles discípulos, sim, eles devem ter sentido muito medo e olhar para o lado e dizer: e agora? Onde está Jesus? O que vamos fazer? Eles ficaram tão desesperados que cada um foi para um lugar. Mas ali, a palavra vai continuar dizendo que Maria, ela ali, estava naquele lugar e um anjo apareceu para ela, visitou ela e disse a ela: o que que você procura aqui? Você procura aquele que não está aqui, porque aquele lugar, aleluia, o sepulcro é um lugar de morte. Veja só o entendimento de João, ele não entrou naquele lugar, mas Pedro entrou. Quantas vezes nós tutibiamos, duvidamos na nossa caminhada? E eu não quero te dizer que isso não acontece com todos nós. Mas eu quero te dizer que Deus ele está dizendo para mim e para você que nós devemos confiar, crer no Senhor, porque todas as suas palavras, nenhuma cairão por terra. Tudo que Deus determinou irá se cumprir, porque a sua palavra, ela é real. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela vai nos nortear, ela vai dar um norte, ela vai trazer a resposta que nós precisamos. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas Deus sabe da minha e da sua necessidade. E Ele quer que você rompa. Ele quer que você o escolha. Deus, Ele tem falado muito comigo esse tempo. A quem você vai escolher? Em estar preso à sua necessidade, ou você vai me escolher todos os dias? Nós devemos escolher ao Senhor. Sabe, aquilo que você não pode resolver, Deus ele pode. E eu quero te dizer que nada sai do controle das mãos poderosas do Senhor. E a palavra vai nos dizer: e disseram-lhe eles, mulher, por que chora? E ela disse, porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria Quando Não Sabemos Onde Jesus Está. Pense no desespero e você procurar Jesus, aleluia, e você não encontrar Jesus, porque Jesus é o caminho, é a vida, é a verdade, é uma direção, é um norte. Imagine você buscar e você não encontrar, mas a palavra de Deus vai dizer: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o meu coração. E naquele momento, quando Maria, né, fica naquele momento, eu creio que ela ali mergulhou no seu ser e orou ao Pai, porque verdadeiramente ela não sabia onde Jesus estava. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu que Jesus estava em pé, mas não sabia que era Jesus. O desespero de Maria foi tão grande que Jesus era quem estava falando com ela, mas ela não sabia que ele era Jesus. Jesus estava ali ressuscitado. Jesus levou consigo a morte, aquilo que era sobre nós, o escrito de dívida.
Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que nós tivéssemos essa promessa de vida, a vida abundante. Em Oséias 4:6, a palavra vai nos dizer: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu me rejeitastes o conhecimento, eu também rejeitarei, para que não sejais sacerdote. Rejeitar o conhecimento é rejeitar o próprio Senhor. O povo foi destruído porque ele não tinha conhecimento. E era o papel do sacerdote guiar o povo para que eles pudessem ter esse conhecimento. E como aqueles homens que foram chamados para um propósito rejeitaram, porque eles conheciam a lei, a palavra, e ali muitos se perderam. E hoje Deus ele chama a nossa atenção para aqueles que foram chamados para esse propósito. E entenda que tem um papel. Todos nós temos um papel. Eu comecei a dizer que nós somos responsáveis pelo aquele que Deus ele enviou para que nós cuidássemos. No reino de Deus é assim que acontece. Você é curado para você ser uma fonte de cura em outras vidas. Veja bem, quem poderia pensar naquela mulher improvável, a mulher samaritana, que tinha tantas questões a ser resolvidas, que tinha problema de rejeição, de abandono, de dor, que buscava em homens saciar a sua alma, mas ela tinha uma sede tão grande, mas buscava no lugar errado. E Jesus, quando encontra aquela mulher, diz: se tu soubesse quem lhe pede água, era você que me pediria, e eu lhe daria. E sua alma seria saciada, e você nunca mais teria sede. E é o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus, ela vai saciar a sede da nossa alma. Ela vai trazer cura, libertação nas nossas emoções. Ela vai fazer com que a gente enxergue Jesus. Vai fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos. O verbo que se fez carne, rejeitar o próprio Senhor, também você será ignorado naquele grande dia. Mateus 7:22. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhe darás abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, que praticais pecado recorrente. Muitos reconhecem que é pecado, mas não se arrepende, tem remorso e não deixa o pecado. A palavra vai dizer que Deus já levou e você quer trazer novamente esse jugo, essa escravidão sobre você. Nós entendemos com essa palavra em primeiro lugar. Eu preciso confiar na palavra de Deus. Aleluia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Assim diz o Senhor. Em segundo lugar, tudo que Deus prometeu, ele cumprirá. Hebreus 13:5. Não te, aleluias, não te deixarei, nem te abandonarei. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem variação. Aquilo que Deus disse, ele cumprirá, porque ele vela pela palavra dele, não é por mim nem por você. Ele vela pela palavra dele. Em terceiro lugar, ele já venceu a morte. Quando João olhou para aquele sepulcro, ele viu que havia só aqueles tecidos, mas o Senhor já havia ressuscitado. Aleluias. Glória a Deus. 1 Coríntios 15:55. Ora, onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. A morte foi tragada pela vida. Jesus, ele rasgou aquilo que era contrário a nós, aquilo que era condenatório, e por isso nós podemos nos chegarmos ao nosso Pai e clamar a Ele no dia da nossa dor, no dia da nossa adversidade. Clame a mim e eu vou te responder. E hoje você precisa clamar para que a interferência divina do Senhor venha. Jesus teve encontro com Maria, mas Maria, naquele momento das suas emoções, não conseguiu enxergar Jesus. Será que você tem sido levado pelas suas emoções? Não desista. Deus, ele não precisa de situações favoráveis para agir.
está doendo, continue andando. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode, porque não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Faça a obra do Senhor, vai semeando, vai cuidar da dor do teu irmão, vai orando, aleluias, e as suas necessidades, Deus, Ele vai tratar. Poderoso é o Senhor Deus, e Ele jamais deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu. Sabe, o aguilhão é o pecado que nos aprisiona, que nos acorrenta. Mas hoje, a palavra de Deus, o conhecimento da sua palavra, nos traz libertação. Vamos orar essa palavra. Coloque diante do Senhor todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Se é uma cura, se é uma enfermidade que o homem já decretou como impossível, saiba que não haverá impossíveis para o Senhor, e Ele é médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Se é uma causa que para você é impossível, Ele é o juiz do juiz, Ele é o todo-poderoso, o Senhor de toda a terra, de todo o universo. Aleluias. Nada sai do controle de suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Se é uma provisão, Ele é Jeová Jireh, aquele que traz a provisão. Aleluias. Se você precisa desse Deus maravilhoso que tudo pode, então clame a Ele, que hoje haverá resposta nessa noite. Eu creio, porque Deus, Ele não despreza a oração. E Ele diz, onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, que ali está, Ele estaria. Vamos orar essa palavra. Senhor Deus, eu te louvo por essa noite maravilhosa. Obrigada, Pai, por o Senhor ter nos ministrado. Que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa completar a obra em nossa mente e nosso coração. Que esses agrilhões sejam quebrados agora, que essas correntes que nos aprisionam, o pecado, o julgamento, em nome de Jesus, a mentira de Satanás, o vício do inferno, caia por terra em nome de Jesus, a incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Não permita que venhamos olhar pelos nossos olhos físicos, mas que hoje, nessa noite, o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e que a gente consiga enxergar o Salvador, aquele que nos prometeu, aquele, aleluias, que é Deus Emanuel, eis que estarei convosco até a consumação do século. É a palavra de Deus que não tem variação. Que vocês sejam visitados pelo poder curador e o poder libertador de Jesus. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra no seu espírito, em nome de Jesus. Eu oro em concordância, ligando essa oração aqui na terra, que seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Quero pedir, não esqueça de deixar aqui o seu like. Faça isso, para que essa palavra chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe, que você tenha um sono reparador, que tudo que está fora do lugar venha a ser colocado no lugar, que o vento impetuoso do Senhor passe agora na sua casa, no seu lar, que o Senhor marque os umbrais da sua casa com o sangue do Cordeiro, e que todo o espírito da morte venha a ser repreendido, em nome de Jesus. Aplaudo o Rei da Glória, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a exaltação. Não deixe de ocupar o seu lugar no mundo espiritual. Deus abençoe, em nome de Jesus.